Aí vamos nós. Bom, eu espero que vocês tenham lido o material que eu passei, né? Sobre aquela introdução do que é o Shabat, o que são as melachot do Shabat, né? Esse é um material que vocês vão ter que estar com ele guardado para consulta. Embora seja o resumo do resumo do resumo, mas ele é ainda assim um norteador, porque quando a gente começa a abrir um livro de Halakha, a gente não sabe onde é que vai parar. Né? Tem que entender muitos conceitos e vem tudo de uma vez e a pessoa não sabe por onde vai. Então, ter a coisa mais sistemática ajuda na compreensão. O que vamos começar a falar agora, vamos começar a entrar na vez de Shabbat. Certo? O começo é aquela coisa que todo mundo já sabe, né? E a pessoa diz, esse foi o começo? Tá bom, meu filho, é só o começo. Né? Então, o que a gente vai falar hoje é a preparação para o Shabat e vamos começar a falar sobre a relação entre o judeu e o não judeu no Shabat. Certo? Então, preparação para o Shabat. Começar, tenho aqui um slide, vou compartilhar. Não sei como é que eu vou fazer isso. Espera aí um momento. Design, slide. Perdi isso aqui. Ok. Bom, então a gente vai começar com a lei de Shabat, preparação para Shabat e os serviços de não-judeus em Shabat. Né? Em que a nossa relação com o não-judeu, o que pode se fazer, o que não pode fazer, o que se pode pedir ou não. Certo? Shabat começa muito antes do que o tempo determina. Vamos falar mais adiante, quando começar a falar sobre a acendimento das velas de Shabat, e quando é que entra precisamente o Shabat, a gente vai ver que o Shabat começa com o pôr do sol e termina também com o pôr do sol. Né? Só que os sábios fizeram uma tacaná de alargar, aumentar o Shabat. Né? Então o Shabat começa um pouquinho antes e termina um pouquinho depois. Mas isso é o que se refere ao Shabat em si. Contudo, tudo que se refere à preparação do Shabat, a gente está começando muito antes. Né? Há quem diga que já no domingo, né, no primeiro dia, no Yom Rishon, se começa a preparação do Shabat. Já nesse dia, já tem que começar o que comprar Nirvot Shabat. Outros dizem não, a partir da terça-feira, né, da terça, que aí já é metade da semana entre Shabat e Shabat. Então, entre a terça e a quarta-feira, se começaria as preparações para o Shabat. Dentro das preparações de Shabat, a gente sabe que essa preparação não é à toa. Ela começa num passuco da Torá. O passuco em Shemot diz: Venhayá bayom hashishi, né? E foi que e será que na sexta, né? no sexto dia, ve'echinu et asher yaviu, e prepararão aquilo que lhe chegará. Ou seja, ia baixar o maná, né? O maná ia descer e todos iam recolher o maná no campo. Mas o maná da sexta-feira, o maná do sexto dia, ele chegava em porção dobrada, que era para a sexta e também para o Shabat. E esse maná que chegava, tinha que prepará-lo. Né? Vocês já se preparem para o Shabat.
Isso nos traz honrar o Shabat e se preparando para ele. Essa é a ideia do Shabat. Essa é a ideia da preparação. A preparação do Shabat é a mitzvah de lichvod Shabat, lechabed et Shabat, honrar o Shabat. É como uma pessoa que vai receber alguém na sua casa. Não precisa ser alguém muito importante, um parente querido, né? E o que a pessoa faz? Prepara a casa para essa visita. Né? Começa a arrumar, limpa, né? Move os móveis, prepara uma comida bacana. Por quê? Porque vai receber uma visita. Né? Isso é o quê? Isso é prestar um valor àquela pessoa, honrar a pessoa que está chegando. A mesma coisa se faz com o Shabat. Que Shabat, se honra o Shabat, preparando para o Shabat. Então a casa tem que ser servida para esse dia. Tem gente que não. E olha que eu conheço gente assim. Tem gente que chega Shabat e a pessoa está comum e corrente como todos os dias da semana. Não tem nada preparado, abre uma lata de atum, um pouco de ervilha, né? Uma lata de milho, e aí já está feito. Já fez o Shabat. Né? Vai na padaria, compra pão, e já está. Se essas ações que a pessoa faz não são corriqueiras durante a semana, e ela faz isso especialmente para Shabat, está valendo. Porque, afinal de contas, ele se preparou para Shabat. Não quer dizer que se preparar para Shabat, a pessoa tem que trazer a carruagem, né? Fazer aquele mercado de R$2.000 para servir do melhor salmão, para servir do melhor vinho e tudo. Não. Quem pode fazer isso? Ora, coloca a voz, ou seja, tisquele é mitzvot, né? Agora, quem não pode também não deve fazer um sacrifício a mais do que suas condições. Certo? Que deve fazer o sacrifício, sim, mas não a ponto de se prejudicar. Né? E, às vezes, muita gente que faz esse tipo de coisa muito amostrada, ou seja, muita festa, muito glamour no Shabat, às vezes nem é pelo Shabat mesmo, é somente para mostrar para a amiga, para a vizinha ou para a parente que está chegando, né, que aqui em casa está melhor do que na sua. Puro ego e vaidade. Né? Então a gente não deve ser movido nem por ego, nem por vaidade, senão que preparar o Shabat de coração. Certo? Agora, esse preparo de Shabat, tem que apagar isso aqui, ele envolve alguns aspectos, que são a refeição, né, para a Seudá, Shulchan Aruch, que é preparar a casa para Shabat, né? No caso é a mesa, mas eu coloquei isso no sentido de toda a casa ser preparada para Shabat, lavar e passar a roupa e finalizar os trabalhos da semana. Isso inclui na mente. Né? No que se refere à refeição de Shabat, se deve comprar de antes. O que eu estou falando aqui, eu estou resumindo aqui umas tantas páginas do Yakut Yosef, para ainda assim que eu vou olhar, me basear por ele, mas já estou resumindo algumas páginas aqui, porque é coisa que a gente já sabe. É como traz o livro Mesilat Yesharim, né? A Senda dos Justos. Ele introduz o livro dizendo, o que eu estou falando aqui é coisa que todo mundo já sabe. Todo mundo sabe que a pessoa tem que melhorar seus midot, seu comportamento, melhorar suas qualidades, mas tem que repetir porque parece que esquece, isso vai da mente. Né? E às vezes acontece que a pessoa, pode dizer aí, Maria. Dúvida. Se você sabe que tem que acender a vela de Shabat 20 minutos antes, certo? Do pôr do sol, mas se você está preparando a mesa, está terminando a janta e o almoço também de Shabat, que ainda está no fogo, certo? E aí
passou um pouco do tempo, negócio de 2, 3 minutos. Ainda é... Eita, cortou. Ok, entendi a pergunta. Não passa nada, ou seja, a pessoa tem dos 20 minutos antes da Shkia até a Shkia. Ok? Se a pessoa adiciona antes da Shkia até mesmo 5 minutos, 2 minutos, está valendo. Porque ele já fez a parte de adicionar Kedushat Shabbat Lechol. Ou seja, adicionar a santidade do Shabbat para o dia comum. Ok? Então, mesmo que a pessoa faça isso dessa forma, está valendo. Porque os tempos de recebimento do Shabbat, quando é que se deve receber o Shabbat, há uma discussão desde o Rishonim até os Acharonim. Aqueles que dizem que inclusive meia hora antes, 20 minutos antes, 10 minutos antes, 5 minutos antes. O importante é que seja antes de esquiar. Certo? Quando começa a esquiar, então a pessoa já tem que parar o Shabbat, ou parar os trabalhos. Por quê? Porque a esquiar, ela é um momento de dúvida. Na esquiar não se sabe ainda se é dia... Ela chega um momento da esquiar, não na esquiar. A esquiar ela é muito tempo, né? Esquiar é um tempo grande. São alguns minutos aí. Mas tem um momento da esquiar que não se sabe se é dia ou se é noite. E nesse momento, que se chama Ben Hashmashot, nesse momento aí, que definitivamente não se pode fazer nada. Certo? Então, a fazer antes da esquiar já é uma forma de proteger para que a pessoa não entre em Shabbat. Agora, isso que você está dizendo, Gustavo, acontece muito. É rotineiro, é corriqueiro. Né? Rotineiro não queremos que seja, mas é corriqueiro. Acontece com uma certa frequência. E existem campanhas, né? Existem sempre campanhas. Aqui em Israel mesmo, existem campanhas de acender as velas de Shabbat no templo. E o que significa isso? Que as mulheres terminem, e os homens também, obviamente, os seus trabalhos até o acendimento das velas. A ideia é acender as velas de Shabbat, deu. Você acabou os trabalhos. Porque, assim, o Shabat é bom demais, quando você entra nele e tal. Mas antes é correria, é estresse dentro de casa, é correr para fazer ralar, é correr para limpar a casa, dá tempo de tudo. É um estresse danado. E principalmente para quem está fora de Israel, porque na sexta-feira se trabalha. Né? Então, o que é que se aconselha? Que comece os preparativos de Shabat ou na quinta ou na quarta, dependendo da necessidade. Certo? A minha sogra, ela prepara as halot e a halá dela, ela prepara na quinta-feira. Né? Prepara na quinta-feira e se prepara muito, ela congela também. Pode congelar a halá e ela fica nova para o outro dia, para outra semana, tranquila, ela fica nova. Não se aconselha para mais de um mês, né? E aí, congelado mais de um mês, ela não vai ficar fresca. Mas se faz a halá essa semana e congela para comer na outra semana, vai estar nova. Tira do freezer, descongela, coloca na plata para aquecer e já pode comer, vai estar super. Ok? E esse cuidado deve haver, está dizendo, esse cuidado tem que ser nesses preparativos para o Shabat. Não tem que esperar o último momento para se lembrar do Shabat. Né? Shabat tem que estar na mente desde que se termina o Shabat anterior. Terminou o Shabat, já vamos pensar o que a gente vai comprar para o Shabat. Aqui em casa, não é por demagogia, mas é porque a gente já criou uma ordem de trabalhos assim, mas as compras para a semana a gente já começa a fazer na segunda-feira. Inclui as compras para Shabbat. Né? Então aí já vai comprar o peixe que é para Shabbat, já congela. A carne para Shabbat, se a gente encontra,
bem. Se não encontra, já tem tempo de encontrá-la. Entendeu? Então, ou seja, esse cuidado deve ter. Porque chega na sexta-feira, não alcança. Aqui mesmo em casa, na sexta-feira, que geralmente eu não trabalho, né? Minha esposa trabalha até meio-dia, 1 hora, e às vezes a gente fica aqui, entendeu? E tá no último segundo aí, terminando tudo. Então, isso acontece. Se a pessoa também tem família, tem criança em casa e tudo isso, é fácil de acontecer. Aqui, diferente daí, o inverno nos reduz bem o dia. Você vê que agora, recentemente, escureceu e estamos às 8h26. Né? Então, ou seja, no verão, o Shabbat é uma maravilha. Né? O Shabbat aqui está entrando às 7h30, mais ou menos. Mas no inverno, o Shabbat entra quase às 5 da tarde. Já começa o Shabbat. Então, o tempo é muito resumido. Né? Então, tem que se preparar antes. Tem que começar a comprar antes. Né? Tem que começar a... Olha, eu vou fazer o mercado, já faz... Pelo menos aqui a gente faz assim, a gente faz o mercado pensando em Shabbat. Aí, o que sobra do Shabbat é que a gente vai comer na semana. Ou seja, não necessariamente o que cozinhou do Shabbat, mas, ou seja, aquilo que não se usou para preparar o Shabbat vai ser usado para a semana. Então, essa é a questão da refeição. Né? É sempre bom preparar halot para Shabbat. Então, não é obrigação somente da mulher, mas para a mulher em especial, se deve preparar halá. Há uma segulá para as mulheres que preparam halá, segulá para a saúde, para a fertilidade, né, para shalom bait. Isso é muito bom preparar halá. E preparar halá com afrachá. O que é afrachá? É uma mitzvah na Torá que manda, quando se prepara a massa, tem que separar a parte do coelho. Né? Que a parte dos coanim tem que separar. Hoje não temos mais coanim. Né? Mas ainda assim, se recorda da halá e se separa, né? Uma porção pequena e a queima no forno, né? Ou então bota em dois sacos, né? Independentes. Primeiro uma bolsa plástica e amarra, e outra bolsa plástica amarra e já pode jogar fora. Mas, em geral, se queima no forno. Né? E para que se faça a halá, tem que ter uma quantidade mínima de farinha. Não é que eu pego 300 gramas de farinha e vou preparar a halá. Não, vou fazer a frachá. Não. A frachá se faz com mínimo de 1,560 kg. Há muitas opiniões. Há quem diga 1,6 kg. Quem diga 1,7 kg. A Rav Ovadia possui 1,560 kg. Isso aí é o necessário para fazer a frachat halá. E é bom, bicho. Não há que se comparar o pão feito em casa do pão comprado na padaria, principalmente hoje em dia que o povo agora nem pão francês compra mais, compra pão de forno. Né? Ou saudade do pão francês que aqui não tem. Vai fazer o quê? Shulchan Aruch, ou seja, a casa também tem que estar preparada. Preparação de Shabbat não se resume somente à alimentação. A casa também que tem que estar servida para o Shabbat. Tudo isso é lichvon de Shabbat, não é outra coisa. Então, preparar a casa, né? Deixar a roupa lavada, a roupa passada. Há uma takaná do Beidin de Ezra Sofer que ele proibiu lavar roupa na sexta-feira. Né? Proibiu. E assim traz o Shulchan Aruch. Que não se deve lavar roupa na sexta-feira. Por quê? Porque naquela época, o que significava lavar roupa, até recentemente, né? Não precisa voltar muito tempo. Se a gente vai no interior, talvez ainda encontre isso. Que as pessoas iam para a beira do rio, ou para uma fonte de água, né? Existiam bicas nas cidades, né? No centro da cidade havia uma bica, e aí baixava a água,
e se lavava a roupa aí. Era um trabalho de metade do dia só pegando a roupa e dando cipuada da pedra, né? Batendo a roupa na pedra para lavar. Então, pelo fato de ser um trabalho que toma muito tempo, então o Beit Din de Ezra Sofer proibiu lavar roupa em Shabbat, e na sexta-feira ele disse, não, lave na quinta. Antecipe a lavagem de roupa para que você não tarde muito tempo nos serviços de preparação e perca o tempo de Shabbat. Ou isso interfira na preparação do Shabbat. Hoje em dia, como já se faz uso da máquina de lavar, máquina de secar, até inventaram máquina de passar, né? Então, a Rav Ovadia, você que essa tacanagem não é mais válida para essa nossa época, porque já existem as formas mais modernas de lavar roupa, e isso não toma tempo de ninguém. Bota a roupa na máquina e 1 hora a roupa já está lavada. Bota na secadora e outra 1 hora já está seca e já está pronta até para vestir. Não sai a roupa da secadora nem para passar, dependendo da peça, nem precisa. Então, isso já não toma mais tempo. E outra coisa é finalizar os trabalhos, né, antes do Shabat. Sabemos que na sexta-feira o pessoal trabalha e é complicado, né? O pessoal trabalha até às 5 da tarde, às 6 da tarde, e já está começando a esquiar. E o que fazer? Quem pode terminar o trabalho mais cedo, que termina o trabalho mais cedo, compensa no outro dia, fala com o chefe. Olha, na sexta-feira eu trabalho até as 2 horas da tarde, digamos assim, né? E compensa essas outras 3 horas ou 4 horas durante a semana. Você pode negociar isso com o chefe, certo? Agora, é importante que Shabbat seja respeitado, né? E tem gente que diz, não, mas é que eu posso fazer, é a parnassá, é o meu trabalho, né? A pergunta é, você tentou, né? Quem aqui já escutou a expressão faça do seu Shabat um dia comum para guardar Shabat, para guardar mais Shabatot? Quem já escutou essa expressão? Não, nunca escutaram, né? Bom, há uma expressão assim, e quem diz isso é Rabi Akiva, mas ele não diz exatamente essas palavras, ele diz assim, Shabbat Chachol, faça do seu Shabbat um dia comum, né? Ve'antis tarech labriut, e que não necessite dos demais. Certo? Muita gente interpreta isso de uma forma muito equivocada, que na verdade, para ser franco, para ser sincero, não é nem interpretar de uma forma equivocada. É simplesmente usar ao seu favor, né? Tem gente que usa isso para dizer, não, se você não pode deixar de trabalhar no Shabat, então você vai e trabalha no Shabat, como tem que ser, e depois, quando você puder, né, que deixar de trabalhar no Shabat, então você deixa de trabalhar no Shabat e guarda Shabat. Né? Tem muita gente que fala isso, principalmente no meio reformista. Principalmente não, é aí mesmo, porque no meio ortodoxo nunca vão dizer isso. Né? Mas está errado. Né? A Rabi Akiva nunca disse nesse sentido, não é o tema da Guimarães, e não é o que explicaram, né, os Rishonim, os Gionim, os Rishonim e Acharonim depois dele, não tem nada a ver. O Shulchan Aruch, ele começa a primeira halachá de Shabbat da seguinte forma. Afirma mi shetzarich la'achirim, inclusive a pessoa que necessita dos demais, seja uma pessoa necessitada, né? E meshelo me'at mishelo, se ele tem algo, um pouco, que seja dele,
Tsarim lizarez atzmo lechabed et Shabbat. Ele tem que se apressar e ser cuidadoso em honrar o Shabbat. O que quer dizer? Que a pessoa que tem um pouco, tem um pão, uma meia garrafa de vinho, né? E um pedaço de peixe, ou seja, o pouco que ele tiver, ele tem que separar isso para Shabbat. Inclusive que o seu Shabbat seja pouco. Seja a sua comida seja pouca. E segue o Shulchan Aruch e diz, Velo amru, e não disseram, Aser Shabbat chachol, ve'atitzarech labriut, e não farás o teu Shabbat um dia comum, para que não necessite da criação, ou seja, dos demais. Ela, senão que, lemi she'ashah dachukalo. Senão para aquele que o tempo já se esgotou e ele já não tem mal o que fazer. Alken, e dessa forma que tzarich letzamtzem b'sha'ar yamim, dessa forma ele tem que diminuir a sua alimentação ou o seu prazer, o seu luxo no decorrer da semana, que dele lechabed Shabbat, para honrar o Shabbat. Ou seja, em que situação ele está falando? Uma pessoa que está necessitada, uma pessoa que não tem o que fazer. É o pobre. Entendeu? Então, o que quer dizer fazer do seu Shabbat Chol, para que não necessite dos demais, é que ele vai comer nesse Shabbat a quantidade mínima. Ou até mesmo necessitar da ajuda dos demais. Né? E quando segue o Shulchan Aruch e diz assim, Bitakanat Ezra, não, mas isso já foi o que eu falei. Ok, até aqui. Ou seja, não é que a pessoa tem que ir agora, porque ela trabalha na sexta-feira até as 6 horas da tarde, que vai dizer, não, eu vou sair do trabalho, já é esquiar, vou pegar o ônibus até que eu chegue em casa, aí já é Shabbat, e entro Shabbat, eu não tenho o que fazer, eu sou um anus. Não, você não é anus. Você é uma pessoa livre, ninguém está te obrigando. No momento que a pessoa quiser e decidir guardar Shabbat, ela vai guardar Shabbat. Mas eu preciso tomar um ônibus para ir para a sinagoga. Você não precisa tomar um ônibus para ir para a sinagoga. Eu conheci gente em Recife que ia caminhando de Olinda, que conhece Recife, não sei se muitos aí conhecem, mas ia caminhando de Olinda até o centro para ir para a sinagoga e voltava caminhando. Entendeu? Então, quem queria fazer, fazia. Entendeu? Então, ou seja, a questão é aonde está o interesse, onde está a vontade, aonde a pessoa está decidida e entendeu a santidade de Shabbat e agora ela entende que quer e que vai fazer Shabbat. Não é uma questão não é um discurso para julgar ninguém. Tem gente que não consegue. Mas não consegue não é porque a oportunidade não existe. Mas é porque sua compreensão do Shabbat ainda não alcançou o nível para honrá-lo. Entendeu? Então, a pessoa pode dar o seu jeito. Olha, sejamos francos. Os adventistas trabalham em Shabbat? Dá o couro quente, meu amigo. Chove canivete, não trabalham em Shabbat. Não trabalham. Às vezes fazem coisas que nem é proibido no Shabbat, mas eles não fazem porque eles entendem que é assim, que tem que guardar Shabbat dessa forma. Entendeu? E às vezes a pessoa está aí, o Shabbat nas suas mãos, e deixa escorrer pelos dedos. Né?
Então, Shabat é algo negociável. Não é à toa que a Torá, que os sábios disseram que Shabat, quem guarda Shabat é como se estivesse guardando todas as mitzvot da Torá. Todas elas. Ele tem o peso de todas as mitzvot. Não é à toa que os sábios dizem que se ama Israel apenas um Shabat, ama Israel por inteiro, um Shabat guardá-lo, conforme a Halachá, chega a redenção. Isso não tem para nenhuma outra mitzvah. Nem mitzvah de Shema Israel, que é recebimento de Yom Malchut Shamayim. Você receber a Kadosh Baruch Hu como Senhor e a Torá como nosso referencial. Nem Shema Israel. Os sábios não disseram que todo Israel faz Shema Israel no mesmo momento, chega a Geulah. Ninguém disse isso. Ninguém disse que se ama Israel ou um judeu deixar de recitar Shema Israel, deixar de colocar tefilim, é como se ele deixasse de cumprir toda a mitzvot. É como se ele fizesse a Avodah Zarah. Ninguém disse isso. Mas para Shabat em específico, disseram que aquele que mechalel Shabat é como alguém que faz a Avodah Zarah. É tirar toda a Torá no ralo. Entendeu? Então, a preparação do Shabat não é porque eu quero ter minha casa bonita, porque eu vou receber visita. É porque eu reconheço a soberania de Hashem. Isso é um reconhecimento. E aquela questão de o judeu que não guarda Shabat, ele está encurtando o tempo de vida dele, ele está sendo decreto de morte. Sim, já ouviu essa? Aquele que não guarda Shabat, ele tem din caret. Entendeu? A verdade, aquele que faz melachá em Shabat, a punição dele é esquilá. O que é esquilá? Apedrejamento. Hoje, a gente não apedreja ninguém. Né? Não existe Beidim, não existe o Sanhedrin em seu devido lugar. Então, desde que o Sanhedrin não esteja em Jerusalém, no pátio do templo, então não se faz punições de morte. Então, o que disseram os sábios? Ora, não tem esquilá, mas tem carete. O que é carete? Aí há discussões entre os sábios do que é carete. Para uns, carete é que essa alma é extirpada de Am Israel, né? Que essa alma já não faz mais parte de Am Israel. Isso significa que nem na redenção, nem na ressurreição dos mortos, e nem no Olam Abá, nem em lugar nenhum, se verá essa alma outra vez. Acabou, Capuf, Tidnez é morto. Outros dizem que não, que carete é um encurtamento da vida na Terra. Então, a pessoa vai ter o seu tempo de vida mais encurtado. Né? Então, é uma maclóquita aí, porque ninguém sabe o que é realmente. Vamos saber à medida que nos seja revelado a vontade divina depois aí da ressurreição dos mortos, aí se começa a esses tipos de entendimentos. Né? Verdades serão reveladas. Então, é isso, ou seja, a pessoa que não guarda Shabat é algo muito grave. Ou seja, a pessoa que vai, não, porque eu guardo Kashrut, tá, porque eu estudo Torá, porque eu faço de tudo, que eu sou um tzadik, né? Mas é relaxado com o Shabat. Não vou ainda entrar na questão de eletricidade em Shabat. Não vou entrar ainda nesse ponto, que é uma discussão grande no judaísmo. Mas o senso comum dos rabinos é que eletricidade em Shabat está proibida. E se vê o camarada que é o tzadik da internet. É tão tzadik da internet que está no Shabat que está na internet.
né? Outros que eu vejo assim, no Facebook, eu tenho quem me pede para ser adicionado, tendo foto, eu adiciono, né? Então, vejo gente aí que se postula como educadores de judaísmo, não sei de onde, de quem, de onde para vai, mas dá aulas e eu vejo aí a publicação feita em Shabbat, ou feita em Yom Tov, ou seja, onde é que esse camarada está com a cabeça que ele não entendeu ainda, ou seja, que ele ensina se ele não entende. Ele ainda não alcançou o conhecimento do que é realmente Shabbat, né? Bom, vamos fazer agora uma outra sala, porque já sobrou só um minuto, né? Sobrando esse um minuto, perguntas. Quando entrar na parte da eletricidade, Espera aí, onde é que eu faço? Ah, ok. Como é, rapaz? quando entrar na parte de eletricidade, Ah,